Oi, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais uma edição do Jornal do Mário. Na edição de hoje vou comentar apenas uma notícia. O discurso de Dilma, que foi programado para ir para a televisão, mas acabou sendo divulgado apenas pela internet. A seguir, vemos o discurso de Dilma com os comentários deste que vos fala. Preste atenção. Brasileiras e brasileiros, o Brasil vive momentos que serão decisivos para o nosso futuro. No próximo domingo, teremos uma oportunidade de reafirmar, mais uma vez, nosso compromisso histórico com a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. O compromisso com o Estado de Direito, dona Dilma, implica necessariamente em respeitar as decisões do Congresso Nacional. O que está em jogo na votação do impeachment não é apenas o meu mandato, que pretendo defender e honrar até o último dia, conforme estabelecido na Constituição. A Constituição estabelece que a senhora deve defender o país e não o seu mandato. O que está em jogo é o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, o respeito às urnas. Isso inclui, é claro, a lei que prevê o processo de impeachment. O que está em jogo são as conquistas sociais e os direitos dos brasileiros. Os brasileiros têm direito a uma administração honesta e transparente. Por isso, é minha obrigação esclarecer os fatos. Sua obrigação esclarecer os fatos quando o Brasil estava à beira da falência e a senhora só negou esses fatos ao país. E esse é um dos motivos que está levando a senhora ao impeachment. E denunciar os riscos dessa aventura golpista para o país. O país estará em risco se tolerar os fatos gravíssimos dos quais a senhora está sendo acusada. Desde que fui eleita, parte da oposição, inconformada, pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e passou a conspirar pelo impeachment. Os derrotados mergulharam o país num estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Quem está levando esse país ao caos são os apoiadores do seu governo. Não é a oposição que está promovendo atos de vandalismo, como os que aparecem nessas fotos. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Não cometi crime de responsabilidade. Ao Congresso Nacional e a mais ninguém cabe decidir se você cometeu ou não crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público. Acusações de corrupção e de desvio de dinheiro público serão julgadas posteriormente pelo Judiciário. Por enquanto, a senhora está sendo acusada apenas de crime de responsabilidade. Jamais impedi investigação contra quem quer que fosse. O mesmo motivo que levou a senhora a indicar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil? Meu nome não está em nenhuma lista de propina. Tampouco sou suspeita de qualquer delito contra o bem comum. Seu nome consta em várias delações de vários delatores, inclusive estabelecendo que a sua eleição na primeira e na segunda vez foi financiada com dinheiro roubado da Petrobras. Mas sobre isso, a senhora vai responder no processo judicial, que vai ocorrer na Justiça depois. Por hora, a senhora responde apenas por crime de responsabilidade. A denúncia contra mim, em análise no Congresso Nacional, não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. Essa declaração é uma ofensa ao Congresso Nacional e uma afronta à autoridade dele. Só por essa declaração você já poderia sofrer o impeachment. Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar. Vejam quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que, se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade?
Você destruiu a economia do país, Dilma. Qualquer pessoa que vai administrar o país agora vai ter que reconstruí-lo para tirar o país desse buraco imenso em que você nos meteu. Você ou qualquer outra pessoa que esteja no poder vai levar o Brasil para tempos muito difíceis. A questão é que com você o Brasil vai se afundar ainda mais. Com outra pessoa existe a chance de, em alguns anos, a gente conseguir sair desse buraco. Querem revogar direitos e cortar programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ameaçam até a educação pública. Querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Você se lembra disso? Nós tivemos um grande problema político, sobretudo com a nossa base, quando nós tomamos a atitude, de fazer o ajuste que era necessário fazer. Nós ganhamos as eleições, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato, conhecido de 204 milhões de habitantes e conhecido da nossa querida presidente Dilma Rousseff. E aí, vai confiar nela de novo? Eles querem derrotar a qualquer custo o que represento, o projeto de desenvolvimento e inclusão social, pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Você representa o poder pelo poder, Dilma. E isso ficou claro na sua fala anterior, em que você diz que luta pelo seu mandato e não pelo país. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Vejam essas fotos. Quem está fazendo isso são os apoiadores deste governo. Agora diga, quem está espalhando a intolerância e o ódio? Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores democracias do mundo. Veja essa cena. Isso é um caça venezuelano sobrevoando a cidade de Boa Vista, em Roraima. A cidade de Boa Vista fica a mais de 200 quilômetros do ponto mais próximo da divisa entre o Brasil e a Venezuela. Este avião de guerra voou sem licença no espaço aéreo brasileiro por pelo menos 200 quilômetros. E esse governo nem sequer deu um protesto formal contra a Venezuela por isso. E a senhora acusa a oposição de querer humilhar o Brasil. O Brasil está humilhado hoje como nunca esteve em sua história. E isso é apenas um pequeno exemplo. Brasileiras e brasileiros, dirijo-me a vocês para pedir que continuem defendendo a legalidade democrática. Continuem se mobilizando no trabalho, nas escolas, nas ruas e nas redes sociais. Não se trata de concordar ou não com o governo, mas de combater um golpe de Estado, uma violação constitucional que poderá mergulhar o Brasil em um doloroso processo de instabilidade e insegurança. Continuaremos fazendo isso, Dilma. Pode contar. Nenhum governo será legítimo se não nascer do voto popular, livre, direto, universal e secreto. Fora do voto popular, qualquer governo será sempre a tirania dos mais fortes, dos mais espertos, dos mais ricos, dos mais corruptos. O voto, para ser legítimo, deve ser contado de forma aberta, ainda que o voto seja secreto. Mas, além disso, devemos lembrar que, com a sua saída, vai assumir o vice-presidente Michel Temer.
Você deve se lembrar que Michel Temer teve os mesmos 54 milhões de votos que você teve. Faço uma advertência aos que veem no processo de impeachment um atalho para o poder. Podem justificar a si mesmos, mas nunca poderão, jamais, olhar nos olhos da nação, porque a palavra golpe estará para sempre gravada na testa dos traidores da democracia. A etiqueta de golpista estará para sempre estampada na cara daqueles que tentaram impedir que o processo absolutamente legítimo de impeachment ocorresse. Quero ainda saudar e agradecer os milhões de brasileiros e brasileiras que nas últimas semanas vêm promovendo manifestações em defesa da democracia, do Estado de Direito e da liberdade. É uma mobilização ampla e generosa, porque vem dos mais diversos setores da sociedade, mesmo dos que não votaram em mim, dos que são críticos ao meu governo, mas que jamais perderam a fé no Brasil. De nada. A história registrará a voz dos que não se omitiram nesse grave momento. Brasileiros e brasileiras, nosso país tem todas as condições de sair da crise, de retomar o crescimento econômico com emprego, estabilidade, distribuição de renda e oportunidades para todos. Com certeza, mas não sob a sua liderança. E isso é praticamente uma unanimidade entre economistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros que estudam a economia brasileira. Juntos, haveremos de reencontrar a paz necessária para retomar o rumo das mudanças. Mas somente o respeito à ordem democrática pode assegurar a reunificação nacional. Respeito à ordem democrática significa acatar as decisões do Congresso Nacional. Nós, cidadãos e cidadãs do Brasil, pessoas anônimas e famosas, trabalhadores da cidade e do campo, empresários, intelectuais, parlamentares, líderes políticos e sociais, cidadãos de todas as profissões e idades, homens e mulheres de todas as raças e credos. Todos nós, cidadãos e cidadãs deste país, somos os guardiões dos valores que fazem do Brasil esta grande nação. Por isso, eu tenho certeza que a democracia brasileira sairá vitoriosa. Viva o Brasil, viva a democracia! Tchau, querida. E este foi o Jornal do Mário desse sábado, dia 16 de abril de 2016. Até amanhã.